Dia, Adri, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Adri, ontem o orçamento secreto voltou à pauta, né? Durante o debate entre o Voltou, ex-presidente foi Lula e o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro de volta se esquivou, dizendo que não tem responsabilidade sobre ele. Até gerou nas redes sociais uma reação do ex-presidente Rodrigo Garcia, que, que foi ele que, na verdade, explicitou que não foi ele quem criou esse orçamento secreto, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro durante o debate. Queria te ouvir um pouquinho sobre, né, quem está colando mais, uma versão que acaba gerando desinformação também nas redes sociais, e também sobre o controle do orçamento para 2023, pensando nas RP9. Carol, as documentações, todas mostram claramente o que aconteceu. Bolsonaro fala que não, mas a realidade é outra e está tudo documentado. O que é importante ficar claro é que o orçamento secreto, todos os políticos do Centrão estão trabalhando para ele continuar e, inclusive, aumentar os seus valores. E eles já avisaram nos bastidores que a agenda econômica, o avanço da agenda econômica a partir de 2023, está condicionada, passou a estar condicionada à manutenção do orçamento secreto. Eles estão, e vai ser negociado com o próximo governo. Isso é uma questão muito delicada, mas essa é a realidade que a gente está vendo aqui em Brasília, enquanto a eleição está pegando fogo, os políticos já estão se movimentando nesse sentido, e e a composição do Congresso, essa força maior dos partidos do Centrão, inclusive o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele pode se aliar se juntar com a União Brasil. Essa é uma discussão que está acontecendo. Isso dá ainda mais força para esse núcleo do Centrão agir, eles juntos, né? Eles elegeram 246 deputados federais, quase metade da Câmara. Uhum. Então, PL, PP, União e Republicanos, que é o núcleo do Centrão. Cometi um ato falho aqui, só vou corrigir, falei Rodrigo Garcia, Rodrigo Maia, né, ex-presidente da Câmara. Ontem o presidente o acusou de ter criado o orçamento secreto e depois nas redes sociais ele chamou o Nem presidente de pai do orçamento secreto, né. Pois é, o Rodrigo Maia ele foi logo imediatamente, né, que o, o presidente Jair Bolsonaro falou, ele foi para as redes rebater, não é a primeira vez, ele se coloca, e os fatos estão aí para provar. Muitos eleitores não sabem direito que é o orçamento secreto, não tem noção, mas ele vai, com certeza, esse é o ponto, tem impacto na pauta econômica do que realmente vai sair. E o próximo presidente, ele não vai ter muito respiro, não, porque essa discussão vai acontecer em seguida a votação, em seguida ao resultado, nas discussões do orçamento de 2023, que o Congresso vai acontecer, e é lá que tudo está se armando na comissão mista de orçamento do Senado e da Câmara, que vai discutir o projeto de lei orçamentária de 2023. Então, toda a atenção é necessária, mas eles já avisaram, vou ser muito clara aqui, que se não tiver orçamento secreto, eles não votam a pauta econômica, e eles estão aí com uma força, um termo aqui muito comum, empoderados. Bom, o presidente Bolsonaro que diz que vetou o orçamento secreto, de fato ele vetou, mas a Júlia Afonso questionou o presidente semana passada até sobre a mensagem 638, restaurando o orçamento secreto, e para quem quiser conferir, está aqui no portal do Estadão, tá? A assinatura dele, inclusive, 3 de dezembro de 2019. Mas eu queria abordar com você, porque o ex-presidente Lula, ele meio que fugiu também, ele falou de orçamento participativo.
né? Mas, enfim, substitui o participativo, substitui o secreto? Não tem Essa negociação? é mais uma tentativa, né, do ex-presidente Lula de lidar com esse problema, porque ele sabe que esse orçamento secreto, né, o controle do orçamento secreto tira a força das medidas que ele quer implementar. Ele precisa aprovar uma mudança de regra fiscal e também outras políticas importantes. Então, no início da campanha, ele fala: vou retomar o orçamento secreto, vou acabar, né, com o orçamento secreto, vou retomar o orçamento, né, o controle do orçamento para o executivo. E ontem ele fala nessa discussão do orçamento participativo, que é muito difícil, porque ele trata, as experiências do orçamento participativo aqui no Brasil são mais municipais, né? E a gente está falando aí de um orçamento gigantesco, né, com muitas despesas obrigatórias. Aliás, essa foi a primeira pergunta do debate, né? A primeira pergunta do debate foi como os dois candidatos iriam acomodar, como se eles iam cortar despesas obrigatórias ou não, como que eles iam fazer, e vejam bem, nenhum deles respondeu essa pergunta, que foi a primeira. Cada um saiu para o seu lado. E eu, dentro dessa primeira pergunta, eu fiz uma entrevista com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que é uma liderança do Centrão. Vamos deixar claro, mais do que líder do governo, ele é um líder do Centrão. Ele falou assim: se a gente desindexar e desvincular o orçamento, a gente não precisa de regra de teto de gastos. Para quê? A gente a gente vai aqui discutir o que vai ser, o que não vai ser, cada orçamento, e isso é uma baita alfinetada, numa pressão sobre o PT, e caso o ex-presidente Lula ganhe a eleição, porque desindexar, desvincular é tudo que a política econômica do PT não quer, né? Porque isso, na avaliação dos economistas, a indexação de benefícios, como benefícios previdenciários, que são indexados ao salário mínimo. O salário mínimo ele é corrigido pela inflação do ano. Lula já acenou que ele quer dar um aumento maior do que a inflação, um ganho real, né, acima da inflação. Tudo isso é uma pauta que bate de frente com essa agenda. E ele fala, e é preciso chamar a atenção, ele fala que se ele fizer tudo isso, se o Congresso fizer tudo isso, não precisa de teto de gastos. Então, é muito mais, não é só uma coisa que ele está falando, é uma forma de pressão também. Olha, vocês vão ter que, se vocês ganharem a eleição, e falando, claro, para o ex-presidente Lula, vocês vão ter que negociar o orçamento secreto e garantir a manutenção dessas verbas para 2023. E aí, nesse caso, né, Adri, acho que é bom deixar claro para o nosso ouvinte o que significa essa desindexação. Porque, na prática, serão centenas, dezenas de decisões que vão ter que ser tomadas uma a uma, né? Por exemplo, vamos aumentar o salário mínimo, mas isso não quer dizer que, por exemplo, quem recebe aposentadoria vai também vai ter um aumento automático, né? Fica tudo livre, né? Porque, como eu te falei, os benefícios previdenciários, aposentadoria, pensões, eles são atrelados ao salário mínimo, que é atrelado, tem uma regra, né, que é vinculada à inflação. Outras coisas também, receitas, aí no caso da vinculação, determinados gastos do governo, né, para áreas específicas, como educação, ciência e tecnologia, são vinculados à arrecadação. Então, é tudo isso que fica livre para ser uma decisão do Congresso Nacional ano a ano. Então, essa é de tamanha importância. A gente fica, lá vem esse papo de DDD, que é o papo da agenda do ministro Paulo Guedes, né? Que o ministro Paulo Guedes tentou aprovar essa PEC, proposta de emenda constitucional,
desindexando, desvinculando, não teve o sucesso. Vou lembrar aqui que o presidente, né, o presidente Bolsonaro, tanto o presidente Bolsonaro, ele chegou a falar em 2020, quando a equipe econômica estava querendo desindexar o orçamento para poder aumentar recursos para o novo programa do governo, na época se chamava Renda Brasil. O que o Bolsonaro disse? Ele disse: não vou tirar dos mais pobres para dar aos paupérrimos. Ele estava se referindo aí também à discussão sobre o abono salarial, que o abono salarial também é vinculado ao salário mínimo. Então, está tudo muito vinculado, está tudo muito indexado. Se o Congresso, a cada ano, diz o que vai ser, ele passa a ter ainda mais poder de decisão sobre as políticas públicas brasileiras, porque 94% do orçamento brasileiro ele é obrigatório, né? Então, trata-se desse avanço sobre outras áreas do orçamento, essa desindexação, desvinculação em muitas políticas públicas é até importante ser feito, depende de reformas, mas não como uma ameaça política desse porte.